O maravilhosamente estranho mundo de Gumball continua lançando novos episódios, então meu canal continua com as análises. Hoje nós vamos analisar os episódios A Punição e A Sátira, onde um deles vemos uma das personagens mais odiadas do desenho se ferrando, enquanto no outro descobrimos a origem de todo esse ódio do Gumball dentro de si. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando por A Punição, eu já adianto que eu tava odiando esse episódio, considerando ele um dos mais sem graça da temporada, mas de algum jeito estranho ele muda drasticamente na metade final, saindo como um episódio com saldo positivo. Tudo começa com Gumball e Nicole acordando de mau humor. Basicamente, o Gumball sempre chega atrasado na escola e por causa disso, ele e a Nicole estavam sendo convocados para uma reunião escolar para discutir o porquê o Gumball sempre chegava tão atrasado. E sabe como é que é? O Gumball é responsável por ir à escola, mas a Nicole é quem leva. E isso acaba levando um a culpar o outro e vira uma sequência de culpa dos dois. Tem até uma sequência engraçada do Ricardo perguntando o que eles poderiam fazer para consertar isso. E o Darwin e a Anaís chegam à conclusão que eles não poderiam fazer nada. O melhor que eles tinham era torcer para não sobrar nada para eles e eles ficarem quietos. E aqui começa uma sequência de cenas do Gumball tentando ferrar a Nicole e vice-versa. Mas eles acabam batendo o carro por causa de um outro carro passando num sinal vermelho com uma placa chamada As a Mother. Gravem bem esse nome porque ele vai ser importante no final do episódio. Enfim, Gumball e Nicole tentam até consertar o carro, mas fica meio difícil rápido. Então, ao estilo Incrível Mundo de Gumball, eles arranjam métodos alternativos para ir à escola, enquanto discutem aos montes por sinal. E aqui o episódio fica meio chatinho pra mim, porque assistir a briga dos dois por longos 2 minutos é algo realmente triste. De qualquer forma, apesar do Gumball começar a discussão estando claramente errado, ele apresenta um ponto válido, falando que a Nicole explode de raiva toda vez que o Gumball faz algo de errado e isso só machuca o gato. E com uma briga imensa, eles chegam na sala da reunião. E como se o dia já não estivesse ruim o bastante, a personagem mais incrivelmente irritante do desenho aparece, Felicia Parham. De alguma forma, eu diria que os escritores de Gumball conseguiram fazer um trabalho impressionantemente bom em escrever uma personagem para ser odiada, porque, meu Deus, como essa pessoa é irritante, dizendo que, como uma mãe, ela deveria ser mais atenta ao seu filho, e que por causa disso, Gumball deveria ficar de recuperação e fazer aulas extras no verão, porque elas seriam adequadas para punir o tamanho e mau comportamento do filho. Aparentemente, ela foi contratada pela escola para dar lição de moral nos pais em casos assim, o que é complicado. Nicole então pede 5 minutos para preparar uma defesa. Gumball e Nicole começam a brigar, e nesse momento para mim nós tivemos o ponto de virada do episódio, porque a Nicole pergunta para o Gumball o porquê ele estava sempre atrasado em primeiro lugar. I guess it's the best way to get to spend time with you. Oh, Gumball. I mean, yeah, we've fought a lot, but this morning winding each other up was kind of fun, don't you think? I guess it was. And I finally managed to get you in the bath. And I helped you to realize that you have the power to break the cycle and not repeat parental mistakes of previous generations. Isso aqui foi fofo. Ver a conexão do Gumball e da Nicole é fofo. Mas o que pega mesmo é quando eles decidem olhar para o carro da Parham, com a placa escrita As a Mother. Então todo esse tempo foi ela que fez os dois baterem, foi ela que passou no sinal vermelho. Então, sem nem querer tentar se defender, Gumball e Nicole concordam em ir à escola de verão com um único objetivo em mente: atrapalhar totalmente a vida da Parham em todas as oportunidades. E meus amigos, esses dois gatos são muito criativos para se vingar. Eles fazem ela ficar louca, colocam o alarme dela para as 4 da manhã, repetem todos os dias do calendário para fazer ela pensar que estava vendo um purgatório, compram 1 milhão de bolinhas. É bem difícil explicar a piada e manter a graça, mas é muito engraçado ver os dois tentando repetir o sotaque dela quando ela fala As a Mother, porque você vê que ela fala do jeito mais irritante possível. Tudo isso combina em um final feliz e a Parham é presa por bater o carro. Eu sei que ela só sofreu nesse episódio, mas independente do que aconteceu, ela mereceu. Fora que isso resultou em uma aproximação muito bonitinha do Gumball com a Nicole. Mas com o final desse episódio em mente, é hora de irmos pro segundo do episódio de hoje, onde ele é tão tenso que até o Alan tá pedindo ajuda pro Gumball. O episódio começa e Gumball se mostra o tremendo babaca que ele é, tirando com a cara do Alan de todas as formas. Por algum motivo, o gato azul acha que isso é um stand-up e usa disso para xingar ele. O que ele não esperava é que, na verdade, aquilo era uma ação de caridade onde o Alan estava promovendo uma atividade para proteger crianças de pensamentos negativos. Gumball pergunta por que o Alan não parou ele, e segundo o balão, ele estava representando o perfeito tipo de pessoa de quem eles não poderiam se tornar. Todo mundo olha pro Gumball com um olhar de julgamento.
momento. E por causa disso aqui começa a jornada do Gato Azul para tratar a sua vontade insaciável de xingar os outros quando eles merecem. O Darwin começa dizendo que ele não precisava sempre julgar as pessoas por suas falhas. Gumball diz que aquilo era difícil, como ele não poderia ter pensamentos negativos com as pessoas sendo burras. E apesar de ir contra o Gumball nisso, é difícil não julgar a situação que o desenho apresenta na sequência, com as pessoas não sendo capazes de ler uma placa escrito puxar. Deixando isso de lado, o Gumball disse que a partir de hoje ele seria uma pessoa diferente, o que definitivamente é um caminho pro personagem. O problema é que ele não consegue. O Gumball tem que literalmente ir para um deserto para xingar em um local seguro. Aqui o nosso peixinho dourado favorito dá uma lição de moral no Gumball e basicamente cobra ele por ser tão babaca com as pessoas, inclusive tocando uma música bem legalzinha, voltando no tempo dos dinossauros, que inclusive é um dos melhores momentos desse episódio, para basicamente dizer para o Gumball: pare de ser babaca. Gumball então diz que ele teria que fazer o que ele não acreditava, e do fundo da boca ele tira sua língua afiada. Aqui descobrimos que ela é o que faz ele ser tão babaca em alguns momentos, aposentando assim a sua forma de xingamentos. E por incrível que pareça, tudo isso funciona. Dessa vez, do fundo da alma, o Gumball consegue encarar as pessoas sendo burras sem ter a vontade de xingá-las. Mas dessa vez o Gumball parecia caminhar para um final positivo. O Alan até aparece aqui, mas dessa vez estranhamente implorando para o Gumball ajudá-lo. Aparentemente toda a positividade dele com crianças acabou dando errado, e ele, como a pessoa perfeita que é, não teve coragem de chamar a atenção. E uma coisa levou a outra, até que os bebês começaram a fazer coisas piores e piores. Pior ainda, quando a gente vê como a situação estava. O Alan pede para o Gumball humildemente ser um babaca e acabar com a situação toda, mas o Gumball acaba discordando e perguntando se eles não deviam compartilhar pensamentos positivos. Ainda assim, o Alan o obriga, e as coisas não dão muito certas. Na verdade, o Gumball só passa vergonha, basicamente falando que o Alan falou várias vezes. Ele até tenta de novo, mas depois de sofrer diversos danos das crianças birrentas, Darwin fala para ele ir atrás de uma língua negativa nova. Gumball, por sua vez, diz que ele não queria que as pessoas o odiassem de novo, e por causa disso, o Alan fala uma das coisas mais interessantes possíveis, dizendo que sim, o Gumball realmente foi bem babaca em alguns momentos. Mas a verdade que ninguém quer admitir é que pessoas no mundo como o Gumball precisam existir, não para fazerem babaquezes, mas justamente para tomar a frente e chamar a atenção das pessoas quando estão fazendo algo de errado, coisa que o Alan não conseguia fazer por ser muito bonzinho. Satisfeitas pelas palavras do seu arqui-inimigo, Gumball vai atrás não só de uma língua nova, como várias para conter aquela situação. Ele procura as mais afiadas que conseguia achar, e em uma cena de ação super estilosa, Gumball começa a surrar as crianças. E, meus amigos, ele tá sendo super pesado com os bebês aqui. Apesar de todas as dificuldades, ele consegue resolver, endireitando as crianças. Por fim, o episódio acaba com o Gumball conversando com Alan, e eles tendo um final até que bem positivo. O Balão agradece como o Gato Azul agiu. Bem, isso tirando a parte que o Gumball aceita surrar o Alan como agradecimento. Eu gostei desse episódio, surpreendentemente, coisa que eu não esperava com o começo do primeiro episódio. Os episódios de hoje foram muito bons e eu tô gostando do rumo dessa série. Apesar de, falando de elefante na sala, eu acho que os episódios da primeira temporada estavam um pouco mais interessantes. Isso não é um problema ainda assim, eu estou satisfeito com a série repetindo. E se você ficou satisfeito com o vídeo e o meu conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e comenta abaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo as análises de um maravilhosamente estranho mundo de Gumball para vocês. Aliás, eu também criei um servidor no Discord, então se você quiser entrar, tá no primeiro link dos comentários. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo.